Estivemos ontem falando aqui sobre discipulado. Hoje nós vamos falar sobre o servo do Senhor. Eu queria convidá-los a fazer a leitura do texto bíblico que está em Isaías 42, do verso 1 ao verso 7. Isaías 42, do verso 1 ao verso 7. Diz assim a palavra de Deus: Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem se compraz a minha alma. Pus o meu espírito sobre ele, ele trará justiça às nações. Não clamará, não se exaltará, nem fará ouvir a sua voz na rua. A cana trilhada não a quebrará, nem apagará o pavio que fumega. Em verdade trará justiça. Não faltará, nem será quebrantado, até que ponha na terra a justiça, e as ilhas aguardarão a sua lei. Assim diz o Senhor que criou os céus e desenrolou e estendeu a terra, e o que dela procede, que dá a respiração ao povo que nela está, e o espírito aos que andam nela. Eu, o Senhor, te chamei em justiça, tomei-te pela mão e te guardei, e te dei por pacto ao povo e para a luz das nações, para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os presos e do cárcere os que jazem em trevas. O verso 6. Eu, o Senhor, te chamei em justiça. Que essa frase, ela se encaixe no coração de cada um de nós essa manhã. O Senhor te chamou em justiça. É muito comum, queridos, vermos pais ou mães cheios de orgulho descreverem e apresentarem os seus filhos, dizendo o que eles fazem, como eles agem, qual é o seu caráter, temperamento, sua formação. Lá no livro de Jó, nós vemos Deus se referir a Jó com tanta alegria. Tem visto meu servo Jó, homem íntegro, se desvia do mal. E eu queria começar trazendo uma reflexão. Como Deus falaria de você? Como Deus se referiria a você? Está vendo aqui o meu servo Cláudio? O que será que Deus diria sobre o servo Cláudio? O que será que Deus diria sobre você? Homem íntegro, mulher íntegra, que se desvia do mal. Como Deus falaria? Não há ninguém na terra como ele. Era um homem irrepreensível, homem que teme ao Senhor, que se desvia do mal. Esses atributos poderiam ser aplicados a mim e a você? Essa é a primeira reflexão que eu queria trazer. Podemos deduzir a alegria na fala do Senhor quando ele se refere a Jó. Mas hoje nós não falaremos sobre Jó, nós falaremos sobre mim, sobre você. Como Deus tem se referido a nós na condição de seu servo. Será que com a mesma alegria como aquele se referiu a Jó? O texto aqui de Isaías vai trazer um outro relato de Deus sobre o servo do Senhor, e nós lemos. E será que nós estamos de acordo com o cronômetro para eu não extrapolar? A primeira verdade que nós devemos reconhecer é que não fomos nós que escolhemos a Deus, mas Ele nos escolheu. Eu falei isso aqui ontem de noite quando falei de discípulos. Efésios 1, 4 e 5 vai nos lembrar que Deus nos elegeu antes da fundação do mundo. Então você foi escolhido por Deus antes da fundação do mundo para ser servo. Para ser servo, nós recebemos uma unção especial. Quando Deus nos escolhe, Ele coloca sobre nós uma unção especial para que nós possamos desenvolver tudo aquilo que Ele tem preparado e planejado para nós.
Cada um de nós tem um chamado específico. Nem todos são chamados para serem pastores, nem todos são chamados para cantar de forma tão bela quanto o nosso coral apresentou ontem e hoje. Mas existe uma área específica na sua vida, na qual Deus quer te usar. E sobre você, Ele derrama uma unção especial. E essa unção, ela não se aplica a nenhuma outra pessoa, ela é feita para você. Deus lhe chama, Deus lhe quer como servo. Da mesma maneira, o servo de Deus é ungido pelo Espírito Santo, e essa unção, ela não é apenas uma unção simbólica, mas ela é real e poderosa, e ela vai nos capacitar a viver de maneira digna do chamado ao qual recebemos de Deus. O servo escolhido, ele tem uma missão. Cada um de nós tem uma missão. Todos nós temos uma grande missão que Jesus Cristo nos deixou lá em Mateus 28. Ide, fazei discípulos, ensinando, batizando. E quando Jesus nos manda fazer discípulos, Ele também traz uma grande promessa. Vocês vão fazer discípulos, vocês vão ensinar, vocês vão batizar, e eu estarei com vocês até a consumação do século. Você é chamado como servo, mas Deus não lhe chama e depois te abandona, te deixa de lado. Ele caminha contigo, Ele vai com você, Ele lhe capacita, Ele lhe prepara, Ele lhe fortalece. O caminho do servo não é um caminho fácil. Nós vivemos uma geração em que as pessoas buscam serem servidas. As pessoas querem ser servidas. Prevalece em nossa geração um egocentrismo impressionante. Tudo é para nós, tudo é por nós. O homem tem se tornado o seu próprio Deus. O homem tem se colocado muitas vezes acima de Deus. Mas nós não fomos chamados para isso. Nós não fomos chamados para sermos servidos por Deus. Nós fomos chamados para servir a esse Deus maravilhoso. Nós fomos escolhidos. E nosso desafio é viver como servos. Servos que foram separados, que foram chamados, que foram ungidos. Servos que cumprem fielmente a missão que Ele nos confiou. E essa missão pode ser a nossa família, pode ser no nosso trabalho, pode ser na igreja, pode ser em qualquer outro lugar onde Deus colocar você. Seja lá onde você estiver, você precisa realizar a sua missão ali naquele lugar. Você precisa ser servo onde você estiver. E é muito engraçado que muitas pessoas só querem servir naquilo que traz uma projeção, naquilo que nos deixa em evidência, naquilo que rende aplausos e elogios. Nós trabalhamos com encontro de casais lá na nossa igreja, encontro de casais com Cristo, e são diversas equipes de trabalho, e é muito interessante quando a gente começa a montar. O Marcos é o coordenador geral do nosso encontro, e quando a gente senta para formar as equipes, e muitas vezes a gente sente na pele a dificuldade de colocar pessoas naquelas equipes que não estão em evidência, porque tem muita gente que só quer aparecer. E a Bíblia vai nos dizer que essas pessoas já receberam o seu galardão. Nós não devemos servir em busca de aplauso. Nós devemos servir reconhecendo o Deus maravilhoso que nos formou, que nos chama e que nos conduz. Servir a Deus é uma forma de demonstrarmos a esse Deus maravilhoso o amor que nós temos por Ele. O servo de Deus, ele é sereno e submisso. Mateus 11, 28 a 30 vai dizer: Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu os aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração,
e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Muitas vezes nós somos pressionados a nos mostrar fortes, competitivos e, em certos casos, até se mostrar melhor do que o outro. Mas a palavra de Deus nos ensina que nós devemos considerar o outro superior a nós mesmos. Quando Jesus lava os pés dos seus discípulos, ele nos dá uma grande lição de humildade. Aquela tarefa de lavar os pés dos convidados que chegavam às casas, ela era daquele servo menos qualificado, o servo mais humilde. E Jesus toma o lugar desse servo mais humilde quando ele vai lavar os pés dos seus discípulos. E nós precisamos olhar para Jesus e nós precisamos aprender com Jesus a sermos humildes. E na obra do Senhor, nós precisamos nos colocar à disposição e fazer o que é necessário fazer, e não aquilo que vai me gerar aplausos. Eu preciso servir esse Deus, porque eu amo esse Deus. Um Deus soberano, um Deus todo-poderoso. Um Deus que escolheu me amar. Um Deus que escolheu amar você. Nós precisamos servir esse Deus, demonstrando amor a esse Deus. Jesus nos convida: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Isso é mais do que um simples convite, isso é uma promessa de alívio para aqueles que estão sobrecarregados dos fardos da vida. Jesus reconhece as nossas lutas, os nossos problemas, os nossos desafios, e Ele quer nos dar descanso. Você está cansado? Você está sobrecarregado? Jesus lhe convida a descansar nele. A vida moderna, ela nos envolve de tal forma que nós não temos mais tempo para nada. São muitas atividades, são muitas informações para serem processadas e muitas vezes nós nos encontramos exaustos, cansados, sobrecarregados. E Jesus convida a mim e a você a descansar nele. Descansa no Senhor. Vinde a mim, os que estáis cansados e oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O servo verdadeiro, ele trabalha com serenidade. Jesus nos ensina a tomar o seu jugo, ou seja, a se submeter à sua direção, à sua liderança. E ele vai afirmar: eu sou humilde e eu sou manso. E ao aprendermos com Jesus, nós vamos encontrar uma maneira serena de viver e de servir. O verdadeiro servo, ele realiza um trabalho silencioso e gentil. O verdadeiro servo do Senhor, ele não busca atenção, ele não busca aplausos, ele não busca reconhecimento, ele faz o trabalho de Deus de maneira discreta, sem tentar impressionar a outros. Seu serviço é feito com sinceridade e quietude. O servo de Cristo é manso e humilde. Jesus é o nosso modelo perfeito. Ele é manso, ele é humilde de coração. E como servos dele, nós somos chamados a seguir na mesma direção, a fazer o que Jesus fez. Mansidão e humildade. Ser manso não significa ser fraco. E a gente às vezes confunde. Ser manso significa ter força sob controle, domínio próprio. A mansidão, ela nos ajuda a lidar com conflitos sem a explosão de raiva. A humildade nos mantém com o coração aberto para aprender e servir, sem nos acharmos superiores aos outros. Na vida do verdadeiro servo não há espaço para soberba. A palavra de Deus diz que a soberba precede a destruição. Um coração soberbo, um coração orgulhoso, ele leva à destruição em passos largos. O servo do Senhor, ele não pode e não deve ser soberbo. Oh, Senhor, e como nós temos visto em nossas igrejas, quanto crente de narizinho empinado, desculpem o termo. Tanta gente soberba se achando mais do que o que é. Mas não é isso que Jesus nos ensina. Jesus nos ensina a ser mansos e humildes, como Ele é.
O servo do Senhor, ele também não desanima. O servo do Senhor, apesar de manso e gentil, ele seria poderoso porque receberia uma unção especial para cumprir a sua missão. Mateus 29, 19 e 20, Jesus nos deixou um imperativo de ir por todo o mundo, de fazer discípulos, de evangelizar, e ele promete que estará conosco. O servo do Senhor, ele não declina do trabalho que lhe foi proposto. Você é servo, você é serva. O verdadeiro servo não declina. O verdadeiro servo cumpre os seus compromissos. Não existe coisa pior do que aquele que falha nos seus compromissos, que deixa os outros na mão. Cumprir os compromissos, primeiro com Deus, depois com a igreja, com os irmãos, isso é demonstração de amor. Outro dia, conversando com um grupo e falando sobre como muitas vezes nós nos sentimos quando alguém falha conosco. E a gente estava discutindo exatamente sobre uma situação que aconteceu e as pessoas se comprometeram e na hora não apareceu ninguém. E aí veio a cobrança, e eu lembro que alguém falou assim, mas essas cobranças incomodam. E eu lembro que eu falei assim, imagina se você passasse o dia inteiro preparando um jantar e me convidasse, e eu confirmasse que estaria lá, e depois de você ter preparado tudo, eu simplesmente não aparecesse, nem lhe desse a mínima satisfação, e você ficou lá esperando, ansioso, vai chegar, não vai chegar. Eu nem cheguei, nem avisei que não chegaria, e nem me desculpei depois. Como você se sentiria? Aí as pessoas pararam. Mas é diferente. Eu falei, não é diferente. Quando nós assumimos um compromisso, o Senhor espera que nós cumpramos o compromisso que firmamos. Queridos, nós fazemos parte da família de Deus. E nós precisamos ter em mente que esse Deus soberano, todo-poderoso, Ele espera de nós o cumprimento dos nossos compromissos com Ele como servos fiéis. E quantas vezes nós temos sido negligentes com a obra do Senhor? Quantas vezes a gente promete que vai e não aparece? Quantas vezes você assume um compromisso com a igreja e descumpre? Quantas vezes você assume um compromisso com a sua própria família e falha? Eu vivi um tempo em que a minha vida era muito atribulada, muito cheia de atividades. Eu trabalhava o dia todo na Caixa, dava aula na universidade à noite, e às vezes eu passava a semana e eu só podia verdadeiramente parar e conversar com Núbia no fim de semana. Eu só conseguia ver as minhas filhas porque de manhã cedo, quando eu ia para o banco, eu as deixava na escola. E quando eu voltava para almoçar, eu passava na escola e pegava de volta. Eram os dois únicos momentos que eu conseguia interagir com elas. E vieram campeonatos de natação, vieram competições na escola, vieram reuniões na escola. Eu nunca podia participar, porque eu estava ocupado. Eu estava falhando com o meu principal compromisso, porque o meu principal e primeiro ministério, ele começa na minha casa, no meu lar. Como servo de Deus, eu sou chamado para cumprir os meus compromissos, a começar na nossa família. O servo do Senhor não declina do trabalho. Jesus sofreu perseguições, sua pregação foi rejeitada, seu ensino foi como se ele lançasse pérolas aos porcos. O servo do Senhor também terá muitas vezes seu ensino rejeitado, sofrerá perseguições, será insultado, mas não desistirá, cumprirá o seu propósito, porque esse propósito é dado por Deus. Não esperemos cumprir o nosso propósito sem receber críticas. E se a gente for
desistir, pastor, da caminhada por causa de críticas, a gente acha que nem começa no ministério. Porque não é fácil, irmãos. Aquele que se propõe a cumprir o seu propósito precisa estar preparado para receber críticas. Às vezes até de pessoas que não fazem nada, só criticam. Mas é preciso que entendamos que o nosso chamado, ele vem daquele que olha para mim e para você com um olhar de compreensão e não com um olhar de crítica. O meu compromisso como servo do Senhor é com Deus primeiramente. E eu não posso declinar desse compromisso por causa de algumas críticas que eu ouço, por causa de insatisfação de alguns. Eu sirvo ao Senhor, eu sirvo ao Deus, eu fui convocado e eu preciso cumprir a minha missão. Ainda que eu sofra perseguições, ainda que eu seja criticado. O servo do Senhor é a luz das nações. O servo do Senhor, ele não trabalha movido pelo Espírito Santo para fazer a sua própria vontade. O Espírito Santo, ele nos leva, ele nos conduz a fazer a vontade do Pai, a vontade daquele que nos chamou. E como é difícil renunciar, irmãos. Como é difícil abrir mão dos nossos próprios planos. Como é difícil abrir mão do nosso próprio projeto de futuro. Como é difícil abrir mão das nossas próprias vontades. A palavra de Deus diz que muitas vezes nós pedimos e não recebemos porque pedimos mal. Porque estamos preocupados só com os nossos próprios desejos. É preciso olhar para Jesus. Eu gosto de citar a passagem que Pedro desce do barco. Senhor, permite que eu caminhe até o Senhor. Alguém aqui tem essa capacidade de andar por sobre as águas? A gente pisa, a gente afunda. O que aconteceu ali naquela passagem entre Jesus e Pedro foi algo sobrenatural. Ali estava acontecendo um milagre. Enquanto Pedro estava olhando para Jesus, ele estava desfrutando do milagre do Senhor na vida dele, amém? Mas no momento em que Pedro desvia o seu olhar de Jesus, o que é que acontece com ele? Ele começa a afundar, e não é diferente na minha vida e na sua. Você quer viver o sobrenatural de Deus em sua vida? Olhe fixamente para Jesus, não desvie o seu olhar. Não preste atenção nas ondas fortes. Não preste atenção nas circunstâncias. Olhe para Jesus e você vai viver os milagres de Deus na sua vida. Olhe sem duvidar, olhe crendo que Ele tem o controle de todas as coisas, que Ele é soberano, que nada acontece na sua vida se o Senhor não permitir. A Bíblia diz que os cabelos da nossa cabeça estão contados. Isto demonstra que Jesus cuida de mim e de você, nos mínimos detalhes. Os cabelos da nossa cabeça estão contados. Não deve ser muito difícil para Deus contar os cabelos da minha cabeça, não, porque eles já são poucos. Mas o cuidado de Deus conosco. Deus cuida de mim e de você, nos mínimos detalhes. Deus sabe aquilo que você precisa. Deus conhece os desejos do seu coração. Deus conhece as suas necessidades. Certa vez um amigo me questionou, pastor, se Deus é onisciente, se Ele sabe todas as coisas, por que eu preciso orar? Ele não já sabe que eu preciso? Eu falei assim, olha, Deus sabe. Deus sabe tudo o que você precisa. Mas quando nós oramos a Deus, colocando as nossas necessidades, nós estamos dizendo para Ele, eu confio em Ti, eu preciso de Ti, eu dependo de Ti. Eu me submeto a Ti. O verdadeiro servo, ele se submete ao Senhor.
O Senhor Jesus afirma que nós somos a luz do mundo, lá em Mateus 5,14. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte. O servo de Deus, ele trabalhará por meio da sua própria missão dada pelo Senhor para levar luz a todos os povos. A luz, à semelhança do sol, ela deve ser útil, deve brilhar livremente, sem qualquer empecilho. E o que é que tem impedido da luz do Senhor brilhar por meio de você? O que tem impedido que você seja luz? O que tem impedido que você, com a sua chegada, dissipe as trevas em determinados lugares? O que é que tem ofuscado a luz do Senhor na sua vida? Nós precisamos ser luz. O mundo jaz em trevas e eu e você somos a luz que vai clarear, que vai iluminar e que vai mostrar o caminho que leva a Cristo, o Senhor e Salvador deste mundo. Jesus é a verdadeira luz, a luz que ilumina todo homem, e o servo, ele participa da luz do Senhor, e nós devemos refletir essa luz do Senhor. A luz que brilha em você, ela deve refletir a glória de Deus. O servo do Senhor, ele ama. A Bíblia diz que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. A essência de Deus é amor. E para que nós possamos refletir essa imagem e semelhança, necessariamente, nós temos que viver, que praticar esse amor. Jesus resume os mandamentos, quando ele é questionado, ele vai dizer, o principal mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo, semelhante a esse, amar o próximo como a si mesmo. E aí eu lhe pergunto, se você não se ama, como você vai amar o seu próximo como a si mesmo? A Bíblia também nos ensina que nós somos templo do Espírito Santo. E quantas vezes nós temos deteriorado esse templo com as nossas práticas? Nós precisamos cuidar desse templo. Sobretudo, esse templo precisa ser um lugar santo. Porque o Espírito Santo habita em você. Sede santos, porque eu sou santo, assim diz a palavra de Deus. O servo do Senhor, ele ama a Deus. Para ser um servo fiel, o amor a Deus deve ser total e completo e deve ocupar todas as áreas da sua vida. Às vezes é engraçado que parece que nós reservamos determinadas áreas da nossa vida e assim, olha Deus, aqui o Senhor não entra não, aqui o Senhor não mexe não, essa área aqui, nas outras todas o Senhor tem liberdade, mas essa área aqui deixa comigo. O verdadeiro servo, ele faz a entrega total, sem reservas. Vocês lembram da passagem da mulher que ungiu a Jesus? O texto vai dizer que aquela mulher traz aquele vaso, aquele líquido precioso e caro, mas ela não começa a derramar aquele líquido tendo o controle do que cai e o que não cai, pastor. A Bíblia diz que ela quebra o vaso. E quando ela quebra o vaso, ela não tem mais controle sobre aquilo que está sendo derramado. É assim que o Senhor quer de nós, que nós quebremos o vaso. Nós precisamos abrir mão do controle para deixar que o controle esteja nas mãos do Espírito Santo de Deus. Não deve existir nenhuma área reservada na nossa vida. Ele precisa ter o controle de tudo para que nós sejamos verdadeiros servos. O servo do Senhor ama o próximo. O segundo mandamento, semelhante ao primeiro, amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor ao próximo é uma extensão do amor de Deus, pois todos nós somos criados à imagem do Senhor. Amar como a si mesmo. Jesus ensina que nós devemos cuidar dos outros com o mesmo cuidado que temos por nós.
Isso envolve empatia, ou seja, se colocar no lugar do outro, cuidado e preocupação genuína com as necessidades dos outros. Nós estamos tão ocupados com as nossas próprias necessidades que nós esquecemos a necessidade do outro. E eu queria lhe dizer uma coisa nessa manhã. Jesus abençoa a sua vida, lhe dando muito mais do que aquilo que você precisa, não para satisfazer os teus desejos e necessidades, mas para que você tenha oportunidade de ser bênção na vida de outras pessoas. Amém? Mas muitas vezes, queridos, quanto mais nós recebemos, mais egoístas nós somos. Eu tenho um carro, agora eu quero ter um mais caro. Eu tenho uma casa, agora eu quero ter uma maior. Eu quero possuir. Eu quero me sentir aceito por uma sociedade que muitas vezes nem gosta de nós, mas que quer determinar o lugar onde você mora, quer determinar o carro que você usa. Na viagem nós estávamos conversando, Beto e Marta me acompanharam na viagem, no carro, e a gente vinha conversando que nós conhecemos um médico, ele fez uma cirurgia na minha filha, cirurgião plástico, e ele contando para nós, pastor, que ele se formou, ele fez a residência dele na França, uma formação espetacular, um currículo maravilhoso, e não conseguia um cliente. Aí um amigo dele, médico mais experiente, disse, olha, vou lhe dizer uma coisa, com esse Fiat Uno que você tem aí, você não vai operar ninguém. Prestem bem atenção. E ele disse, Cláudio, eu quase me separei de minha mulher, porque eu vendi o apartamento, o único apartamento que a gente tinha, e comprei um carro importado. A mulher quase enlouqueceu. Você enlouqueceu, você está doido. Como é que a gente vai viver agora? Aí ele disse, vamos esperar o resultado. Ele disse, depois que eu comprei um carro importado, não me faltou um cliente para operar. É assim que a sociedade olha. É assim que a sociedade valoriza. Não importa a qualidade do serviço dele, importa o que ele demonstra ter. E quantas pessoas têm vivido de fachada na nossa sociedade? E quantas vezes nós, irmãos em Cristo, temos mergulhado nesse tipo de situação? O Senhor lhe dá para que você possa ser canal de bênção na vida de outra pessoa, para que você possa plantar a semente na vida do outro. Quantas vezes nós temos na nossa própria igreja pessoas que convivem com a gente e estão passando necessidade, estão passando fome. E às vezes a gente diz, não, isso aí é a responsabilidade da ação social da igreja. Isso aí é a responsabilidade do pastor, ele que tem que ver isso. O pastor não é super-homem. É um homem ungido por Deus. Mas ele não é o todo-poderoso para ver todas as coisas e saber todas as coisas e suprir todas as necessidades. Eu e você somos chamados para ser bênção na vida do outro. Eu vou repetir. Eu e você somos chamados para sermos bênção na vida do outro. Amém? Esse é o verdadeiro servo. Uma certa feita eu fui visitar a segunda igreja lá em Aracaju, encontrei um amigo que eu não via há muitos anos, amigo de adolescência, lá da Igreja Batista Sinai, em Salvador. Cantava comigo no coral jovem, Novo Som. E ali nós nos encontramos, ele, a esposa, um casal de filhos. Quando terminou o culto, Deus colocou no meu coração o desejo de convidá-los para comer uma pizza. E aí o Senhor disse para mim assim, você vai convidar e você vai pagar a pizza. Eu falei, pô, Senhor, não dava só para convidar, não, tem que pagar também. E aí eu chamei o casal, né? Disse, olha, vamos comer uma pizza. Aí eu senti que eles ficaram meio constrangidos, né? Não, eu falei assim, não, mas hoje eu quero pagar uma pizza para vocês. Aí eles aceitaram. Nós fomos, comemos pizza, conversamos muito, nos despedimos. Depois de uns meses, acho que uns 6 meses, nós recebemos uma ligação dele, convidando para ir na casa dele. E quando nós chegamos lá, ele usou a palavra mágica churrasco para me convidar, e aí não tem como negar, né? E quando eu cheguei na casa dele, conversando, ele disse, pastor, você lembra aquele dia que você convidou a gente para comer uma pizza? Eu falei assim, lembro. Ele disse, aquela foi a única refeição que eu e minha família tivemos naquele dia. Sabe, queridos,
está dentro da nossa comunidade e às vezes a gente não está enxergando. Mas em nome de Jesus, abra os seus olhos às necessidades dos seus irmãos. Abra os seus olhos, abra o seu coração e, sobretudo, abra o seu bolso. Abra o seu bolso. Porque às vezes o bolso do crente parece que tem um escorpião. Eu não sei se é só lá em Aracaju, não, pastor. Parece que tem um escorpião no bolso dos irmãos que quando bota a mão morde, né? E o cara não quer meter a mão no bolso para fazer nada, para pagar nada. Lá em Aracaju não é assim não, né? A turma aqui do coral. Tem um baiano aqui que está lá, que é uma bênção. De vez em quando ele convida a gente para ir na casa dele, mas tem alguma coisa errada que depois da pandemia para cá, ele nunca mais chamou a gente, já mudou de casa, eu nem conheço o apartamento novo dele. Eu acho que nessa mudança aí deve ter entrado um escorpião no bolso do rapaz. Né? Mas eu ainda estou esperando, eu tenho fé, eu tenho esperança que esse convite vai chegar. Não, irmão? Deus está falando com você. Servir ao próximo, queridos, é bênção. Deus quer lhe dar a oportunidade de ser bênção. Ser tu uma bênção. Eu falei isso aqui ontem à noite. O servo do Senhor, ele também ama as almas perdidas. João 3,16, todo mundo conhece esse texto. O servo que ama a Deus e ao próximo também se preocupa com as almas que ainda não conhecem a Cristo. Ele entende que o maior ato de amor é compartilhar as boas novas, o Evangelho do Senhor. Queridos, se tu uma bênção para aqueles que são perdidos. Nós somos aqui a boca do Senhor. A minha mulher está me mostrando um relógio, dizendo que eu falei demais. Obrigado, amor. É preciso ter ter amor pelas almas perdidas, queridos. Nós não podemos ignorar que aquelas pessoas que nunca ouviram falar de Jesus, elas vão para o inferno. E olha quantas pessoas passam pelas nossas vidas todos os dias. Um Uber que você pega, alguém em alguma loja que você vai comprar, um vizinho. Outro dia eu fui surpreendido, um garoto que foi meu aluno, era perdidão. E eu encontrei na igreja, ele disse, pastor, eu me converti. Eu falei assim, esse garoto passou 4 anos convivendo comigo, eu nunca falei de Jesus para ele. Mas Deus usou alguém, que se tivesse dependido de mim, ele estava perdido. E Deus ia cobrar de mim, queridos. Deus vai cobrar de você, aquelas pessoas às quais você teve oportunidade de pregar o Evangelho e se calou. Nós precisamos amar as almas perdidas, para que eles sejam encontrados por Jesus, para que o Espírito Santo possa fazer na vida deles a obra da regeneração e para que eles alcancem a salvação no Senhor. Isso depende de mim e de você. O servo do Senhor ama também os pobres. Jesus ensina a cuidar dos necessitados e nós estamos demonstrando amor a Ele. E Ele vai dizer, pois tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber. Eu era estrangeiro e me acolheste. Como é bom ser hospitaleiro. Como é bom receber pessoas, como é bom ajudar pessoas. Deus tem me proporcionado isso nesse período. E é muito emocionante quando você tem a oportunidade de ajudar alguém e quando você vê nesse alguém um coração grato e quando você vê alguém tendo a sua necessidade satisfeita. Se deixe usar pelo Espírito Santo de Deus para abençoar a vida de outras pessoas. Para concluir, queridos, o servo do Senhor foi escolhido por Deus, foi separado, foi ungido pelo Espírito Santo de Deus, que o capacita e o fortalece. O servo do Senhor é ainda sereno, calmo, tem autocontrole, é manso, é suave, consequência do amor no coração e da presença do Espírito Santo. O servo do Senhor não desanima, tem sua força no Senhor, que o capacita a perseverar em servir. O servo do Senhor precisa ser luz para o mundo. Filipenses 2,15. Para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus imaculados no meio de uma geração corrupta e perversa, entre a qual resplandeceis como luminares no mundo.
Por fim, o servo do Senhor ama a Deus e ao próximo. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como símbolo que retine. E ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que eu tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. E ainda que eu distribuísse todos os meus bens para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, o amor é benigno, o amor não é invejoso, o amor não se vangloria, o amor não se ensoberbece, não se porta inconvenientemente, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal, não se regozija com injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, pensava como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos como por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei plenamente, como também sou plenamente conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três, mas o maior destes é o amor. Que tipo de servo você tem sido? Que Deus nos abençoe.